Beleza, pessoal. Boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática básica. Hoje vamos falar um pouquinho mais de funções, tá? Então, a gente já aprendeu as noções básicas e hoje eu estou a fim de bater um papo com vocês, que é as noções básicas, mais um pouco de noções básicas, mais um pouquinho intuitiva, tá? Então, qual é a ideia? Imagina o seguinte, é natural da gente pensar, né? Então, é natural a gente pensar o seguinte: imagina que eu tenho um gráfico de uma função qualquer, né? A gente já viu aqui de seno, que é ímpar, já viu par, que é o cosseno e etc. Então, mas só relembrando, né? Por exemplo, quando a gente pega uma função seno e cosseno, né? Toma aqui funções contínuas, tá? Então, imagina que eu pego uma função, sei lá, fy igual seno de θ. A gente sabe que a função seno é uma coisa que faz assim, né? Ou seja, ela faz uma cobrinha, né? Em linhas gerais, ela faz da seguinte maneira: ela toca o eixo x aqui, menos 2π, menos π, no zero, toca no π e 2π. A gente aprendeu isso lá no colégio, né? Então ela vem aqui, faz uma coisa assim, aí depois ela vem aqui perto do menos 1 e 1, ela sempre está limitada entre menos 1 e 1, aí vai lá perto do menos 1, aí sobe perto do 1, toca o π e vem para o 2π. Né? Isso é uma função ímpar, a gente já viu, né? Ou seja, é simétrica com relação à origem, né? Então, se a gente pegar a origem, que é esse pontinho vermelho que aparece, a gente rebater isso, então isso dá exatamente a função seno, por exemplo. Então, se vocês observarem, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu desenhei um gráfico sem tirar a canetinha do papel, né? Talvez vocês já devem ter escutado isso. Ah, não, a função é contínua porque ela apresenta falhas, por exemplo, no gráfico. E isso é verdade, né? Ela não apresenta falhas no ponto do domínio da função, tá? Então, a gente tem uma classe de funções muito importante, né? Para falar a verdade, é uma das mais importantes propriedades de funções é que elas sejam contínuas. Ou seja, que se de alguma forma eu consigo desenhar meu gráfico, minha funçãozinha, o gráfico dela, sem tirar a canetinha do papel, né? Ou x, por exemplo, tá? Ou cosseno, por exemplo, tá? Ou menos x. Então isso é uma coisa bem intrínseca, intuitiva, tá? Mas óbvio que isso é uma intuição bem, digamos assim, que a gente fala para os filhos da gente, quem tem filho, né? Eu falo para minha filhinha, por exemplo. Ah, minha filha, sempre que você conseguir desenhar sem tirar o, o lápis da folhinha, significa dizer que você está em uma coisa contínua. A gente não tem sobressaltos. Isso é uma coisa, a priori, que vai ser dessa forma. Mas a gente vai ver que não é tão simples assim. A gente até pode, né, de alguma forma, desenhar sem tirar o lápis e ter um probleminha. E ter probleminhas que chamamos aí de descontinuidade. Ou seja, o que são descontinuidades? É quando a gente, por exemplo, apresenta falhas no seu domínio, tá? Então, intuitivamente, se a gente conseguir fazer isso, já é um bom passo. É um bom passo para a gente ter a continuidade. Contudo, uma coisa um pouquinho mais rebuscada é exatamente o que eu acabei de dizer. Então, a gente pode simplesmente pensar em funções contínuas e descontínuas quando seu gráfico não apresenta falhas num ponto do domínio da função. Aí sim, isso é um pouquinho mais robusto. E essa definiçãozinha aqui, e essa brincadeirinha que eu falei de vocês, de desenhar com lápis, já não vai ser uma coisa que vai funcionar sempre, tá? Então, vamos falar hoje de continuidade de funções e funções crescentes e decrescentes, tá? Então, uma das propriedades mais importantes
mais importantes de funções é que elas sejam contínuas, como eu falei. Mas o que é ser contínuas? Contínuas. Graficamente falando, tá? Uma função f, tá? Diz-se contínua, tá? Se seu gráfico, que a gente já definiu, o conjunto, tá? Se seu gráfico não apresenta tá? Falhas num ponto do domínio da função. A gente sabe que tem a função, tem o domínio, contra-domínio e imagem, né? A gente já definiu isso. Do domínio da função. Então, como eu disse, se a gente tiver falhas, por exemplo, imagina que eu tenho uma função que ela é constante, menos 1, e depois vira 1. Ou seja, a gente não consegue, a gente tem um probleminha, a gente tem uma falha no domínio dela, tá? Então, a brincadeira e quando isso acontece? Quando isso acontece tem um nome importante, tá? Que são as descontinuidades da função, tá? Ou seja, quando ela não é contínua, a função é descontínua, ou seja, quando ela apresenta falhas num ponto do domínio, tá bom? E aí existem várias brincadeiras, a gente pode ter descontinuidade de funções que são removíveis, tá? Que não são. Como é que funciona isso? Então vamos apresentar primeiro os entes, né? Quando a função apresenta tais falhas no domínio, diremos que f é descontínua. Tá? Ou seja, ela não é contínua. Ela não é contínua. Tá, e existem vários tipos de descontinuidades, tá? Por exemplo, a descontinuidade, ou seja, existem descontinuidades, que são de funções que são removíveis, tá? Ou seja, são aquelas que a gente pode redefinir a função do ponto que apresenta o problema, de modo que a função restaurada seja contínua, tá? Ou seja, a descontinuidade de funções que são removíveis, o que é isso? Essas descontinuidades são tais que podemos redefinir a função, tá? Redefinir a função no ponto que apresenta problemas, de modo que a continuidade da função é restaurada. A continuidade da função é restaurada. Isso vocês vão aprender bastante com detalhes quando vocês estiverem em cálculo, tá? Agora a gente vai aprender os entes, tá? Ou seja, os nomes, como é que representa. Mas em cálculo 1, vocês vão ver que tem uma definição muito mais robusta para essa coisa de continuidade, tá? Aqui a gente não vai tratar isso ainda. Tem outra descontinuidade, uma descontinuidade tipo salto, que é aquela da função que eu mostrei, 1 e depois menos 1, ou menos 1 e depois 1, tá? Então, a gente vê outro tipo de descontinuidade, tá? Que existem descontinuidades
tipo salto, tá? Tipo salto, tá? Num dado ponto. Isto é, o valor da função salta de um ponto para outro. Também são conhecidas como descontinuidade de primeira espécie, tá? Então, também, vou botar aqui entre parênteses, também são conhecidas como descontinuidade de primeira espécie, tá? Esse tipo de descontinuidade. E aí tem umas descontinuidades ainda mais estranhas, né? Que vocês vão aprender no cálculo. Que é, por exemplo, a descontinuidade que a função explode para um valor infinitamente grande, tá? Quando é aproximado dos pontos de que há problema. Por exemplo, quando a gente tem uma função f de x igual a 1 sobre x, a gente tem um probleminha. Observa que a função f de x igual a 1 sobre x, no ponto zero, ela não está definida. Eu não sei quanto é que representa isso. Eu não sei. Mas isso aí vocês vão encontrar no próximo curso de cálculo. Vocês vão ver que o valor dela, ela vai explodir positivo ou negativo quando a gente está se aproximando do zero, tá? Mas se a gente tira o zero, ou seja, a gente tem uma função que ela é descontínua no zero. Mas se a gente tira o zero do domínio, então tira o domínio, pega f de x igual a x, com x, por exemplo, pertencente aos reais sem o zero. Então a gente já vê que a função é contínua. Nenhum probleminha. Tá? Nenhum probleminha. Então observa que há situações que vocês vão aprender no próximo curso, mas que vocês já vão ter uma ideia, ou seja, ter descontinuidades tipo salto, descontinuidades que explodem, que é esse caso, tem descontinuidades que são removíveis, que observa que a gente, dependendo da como a gente redefine o domínio, imagina uma função real caindo na reta. Então, se a função for 1 sobre x, basta eu tirar o zero. Pronto, tiro o zero de lá dentro, opa, a função é contínua, mas se eu deixar o zero, não. No zero ela é descontínua. Então, para entender melhor, a gente precisa do limite. E limite vocês vão estudar mais à frente, no próximo curso, tá? Então, perfeito. Com isso em mãos, vamos falar um pouquinho agora de funções que crescem e decrescem, tá? Que é bem fácil de entender. São as funções que são crescentes e decrescentes. Por exemplo, um exemplo importante aqui é que, exemplo, isso aqui, né? Esse aqui já é um primeiro exemplo, isso aqui é um exemplo. Um outro exemplo importante é polinômio. Por exemplo, a gente falou muito aqui de polinômio. Então, toda função polinomial é contínua. É contínua. Tá? A gente sabe que todo polinômio vai ser a gente não vai ter problemas no domínio. Tá? Contudo, dependendo de como seja a função, ou seja, uma expressão algébrica, uma divisão de polinômios, isso pode dar problema. Isso aí vocês vão ver em cálculo. Então, outra coisa simples de entender, essencialmente, é quando a função cresce e decresce. Perfeito. Vamos ver uma coisa bem intuitiva. Pegar a função f de x igual a x. Vamos pegar a função f de x igual a x. Vamos fazer o seguinte, tá? Vou pegar a função f de x igual a x. Tá? Então, a função f de x igual a x, se você for pegando valores negativos ou positivos, se for zero, a função f de zero é zero. Tá aqui o pontinho, zero. Deixa eu colocar de vermelho para a gente ir marcando aqui os pontos. Zero. F de zero é zero. Se for 1, por exemplo, f de 1 é 1. 1. Perfeito, tem 1.
Se for menos 1, por exemplo, menos 1, f de menos 1 é menos 1. Menos 1. Tá? Então, se você observar, a reta f de x igual a x, ou seja, vamos pegar aqui essa retinha, eu peguei menos 1 em 1, mas você pode pegar qualquer valor aqui, tá? 2, f de 2 é 2, f de menos 2, menos 2. A gente cresce mais um pouquinho. E assim sucessivamente, você vai ver que todos os pontos dessa reta é crescente. Ou seja, ela vai subindo de valores, tá? Menos 1, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Agora, se eu pego a reta f de x igual a menos x, então isso aqui é uma reta crescente. Agora, contudo, se eu pego f de x igual a menos x, a gente tem um outro ponto. Porque, observa, f de 1 é quem? Opa, menos 1. F de 1 é menos 1. F de menos 1 é quem? Menos 1, menos 1. Opa, é 1. Então, f de menos 1 é quem? 1. Então, observa que essa reta ela não cresce mais. Ela começa agora a decrescer. Espera aí, professor. Então, vou ver se eu estou entendendo, né? Então, se eu tenho dois pontos quaisquer, vamos começar pela crescente, que a gente iniciou essa aqui, né? Pega dois pontos quaisquer, desde que um seja menor que o outro. Pronto. Então, se eu pego, sejam x1 menor que x2. x1 e x2 números quaisquer, real. Então, se f de x1 for menor que f de x2, ou seja, f de 1 é menor que f de 2, que é menor que f de 3, que é menor que f de 4. Estou pegando esse exemplozinho bem simples. Menor que f de 5. Então, se tivermos que f de x1 é menor que f de x2, então o que eu estou dizendo é que a função é, então, se temos que f é crescente. F é crescente. Ah, então agora, se eu pego x1 menor que x2, bora lá. Contudo, se x1 for menor que x2, observa aqui, por exemplo, 1 e menos 1. Então, menos 1 e 1, eu tenho um menor que o outro. Mais, ó, menos 1 é menor que 1. Só que f de 1 é menor do que f de menos 1. Então, a função é o quê? Decrescente. Então, quer dizer que se x1 for menor que x2, então, se f de x1 for menor, tá? Menor ou maior? Maior que f de x2, tá? Então, temos que f é decrescente. Então, observa que é uma coisa bem intuitiva. Um exemplo simples. Outro exemplo. F de x igual a x2, pessoal. X ao quadrado. Tá? Ela cresce por um lado e decresce por outro. Por quê? Vamos lá, vamos ver. F de x, x2. Vamos pegar o lado esquerdo da reta. Menos infinito até zero. Então, pega qualquer número de menos infinito até zero que a gente tem. Sei lá, pega menos 1. F de menos 1 é quanto? 1. Tá aqui o pontinho. Menos 2. F de menos 2 é quanto? 4. Então, o que a gente está representando, olha só. x1 menor que x2. Então, estou pegando aqui, né? Menos 1 menor que menos 2. Está saindo que f do primeiro elemento, x1 menor que x2. Vamos pegar quem é x1 aqui. A gente escolhe aqui. Então, a gente tem que menos 2 é menor que menos 1. Menos 2 menor que menos 1. Quem é f de menos 2? F de menos 2 é 4, que é maior do que f de menos 1, que é 1. Opa, então a função é decrescente. Olha só, desse lado, ela decresce. E ela cresce? Vamos ver, vamos ver. Vamos agora pegar o lado direito. Vamos pegar os mesmos valores. 1
e 2. Se for 1, então é 1. F de 1. Se for 2, é 4. Ora, então 1 é menor que 2. Só que F de 1 é menor que quem? F de 2. Por um lado, isso aqui é 1, por outro, isso aqui é 4. Então, a função, pessoal, a partir do lado direito, a partir do zero, ela cresce. Então, a definição é bem intuitiva, tá? Um ponto importante que eu comecei a aula exatamente por isso, é essa função, seno, tá? A função seno de t, quando a gente está definida na reta toda, tá? Toda reta, nem cresce, nem decresce, tá? Contudo, se a gente pegar a função g definida no intervalo, por exemplo, menos π sobre 2, ela é crescente. Já se a gente pegar no intervalo π sobre 2 até 3π sobre 2, ela é decrescente, tá? Então, se aqui é π, então π sobre 2 está por aqui, e aqui π sobre 2. Então, se a gente pegar o intervalo menos π sobre 2, ou seja, esse intervalo, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, então a função cresce. Contudo, se eu pegar π sobre 2 e até onde? 3π sobre 2, por exemplo, tá? 3π sobre 2 é menor que 2π, tá? Ela nem vai crescer nem decrescer. Aí estão me perguntando aí, né, agora. E a função constante? A função constante é exatamente um tipo de função que não vai ter crescimento nem decrescimento. Ela vai ser uma função contínua, tá? Mas ela nem vai crescer nem decrescer. A função f de x igual a 1, por exemplo. Então, f de x igual a 1 é uma função que ela nem cresce nem decresce, mas é contínua. A função f de x igual a 1, ela é contínua. Ela é sempre 1 para todos os valores de x, positivos ou negativos. Então, a gente tem isso aqui, é uma função que nem cresce nem decresce. Oficialmente, com uma função seno. Mas aí a gente tem um problema, né? Diferente do seno. Aqui, o seno eu posso restringir os domínios e dizer que a função vai ser uma função que vai estar crescendo, tá? Nesse momento, isso é suficiente, tá? Não é o todo, tá? Mas é uma ideia para que vocês bolem na cabeça no próximo curso de cálculo, usando limites, a continuidade, tá? Continuidade de função. Então, perfeito. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma coisa que é bem interessante e que vai ficar agora para as próximas brincadeiras nossas. Como eu disse, as aulas vão ser um pouquinho mais curtas, que são funções bem especiais, que são funções exponencial e logaritmo. Tá? São funções que a gente vai ter que definir o que é uma base, o que é um expoente e várias propriedades. Qual é a ideia da gente querer definir isso? A ideia da gente querer definir esse tipo de função é para resolver equações. Nesse curso vai ser para resolver equações. Tá? Mas vocês vão ver que, de fato, essas funções são bem importantes no estudo do cálculo. Tá? Limites, derivadas, que são cenas do próximo curso de vocês. Então, na próxima aula, a gente vai fazer só funções logarítmicas e exponenciais, as próximas 2 aulas, e finalizaremos com uma aula de funções trigonométricas. Tá? Com isso, a gente pega todo o curso, faz mais uma aula, que é para arrebatar uma aula de exercício para arrematar tudo. Ok? Então,